Livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo 11, diz a palavra de Deus. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Até aqui. Jonas é qualificado como sendo um dos profetas menores. Jonas, ele viveu na época do rei Jeroboão II. O reinado do rei Jeroboão II, ele se deu entre 793 até 752 a.C. E Jonas, ele morava em uma cidade chamada Gat-Hefer. Essa cidade, ela era próxima de Nazaré, que era a cidade do Senhor Jesus. Essa cidade ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Nazaré. E Jonas, então, recebeu de Deus um chamado ímpar, que contrariava a perspectiva que eles tinham de Deus, que contrariava a sua fé, pois eles tinham, em meio a uma sociedade politeísta, eles tinham fé em um Deus, o seu Deus, o Deus que era desconhecido por todas as outras nações. Cada nação tinha o seu próprio Deus, mas existiam deuses que eram comuns a mais de uma nação. Porém, o Deus que Jonas servia, o Deus que Israel servia, era um Deus único, um Deus que havia se revelado somente a eles. E eles então tinham a exclusividade de ser chamado o povo desse Deus. Porém, Deus, ele chama Jonas para uma missão totalmente diferente, que é ir até Nínive. E indo até Nínive, ele vai proclamar a palavra de Deus e convocar aquele povo ao arrependimento. E às vezes, quando nós temos uma leitura superficial do texto, nós perdemos um pouquinho de vista o contexto que está por trás do texto, o porquê que Deus faz o que de fato ele faz. Jeroboão II, de fato, foi um rei extremamente importante em Israel. Foi um rei que proporcionou a Israel um crescimento, um avanço e uma expansão muito grande. Só que à medida que Jeroboão proporcionava um crescimento a Israel, Nínive, também que era a capital dos assírios, juntamente com todo o império assírio, também avançava, também crescia, também conquistava. E Deus dos céus via o avanço da Assíria. E vendo o avanço da Síria, Deus então leva Jonas a proclamar arrependimento a esse povo. Eu começo a perceber no texto sagrado que muitas vezes Deus nos manda fazer algumas coisas que nós não entendemos e nós não queremos fazer. Porém, quando nós abrimos os olhos, os ouvidos e o coração para atentarmos para aquilo que Deus está falando, nós percebemos que aquilo que Deus está nos mandando fazer será para o nosso próprio benefício. Deus estava mandando Jonas ir pregar para os ninivitas para acalmar o coração daquele povo, para que eles não invadissem Israel, pois na crescente que eles iam, naturalmente eles conquistariam Israel muito em breve. Então Jonas desobedece a Deus, porém não entendendo o propósito pelo qual Deus o estava levando para pregar para aquela nação, para aquele povo. Porém, a Bíblia Sagrada diz que Jonas, ouvindo esse chamamento de Deus, ele então se dispõe a fugir de Deus. O texto é claro em dizer que Jonas queria fugir de Deus. E ele então entra em um navio para viajar para Tarsis, que ficava na Espanha. Totalmente alheio ao chamamento de Deus e ao destino que Deus havia estabelecido para ele, ao caminho, ao trajeto que Deus havia estabelecido para ele. E quando ele está no barco, quando ele está no navio, a Bíblia Sagrada diz que juntamente com ele estão várias outras pessoas, vários outros marinheiros. E a Bíblia diz que enquanto eles estão no barco,
Jonas mentalizando: Deus me mandou ir para os ninivitas, porém eu não vou. Deus me mandou para o trabalho, porém eu quero férias. Deus me mandou para a missão, porém eu quero descansar. Jonas se coloca como um rebelde diante de Deus e negligencia o chamado de Deus, que, repito, é um chamado ímpar. Deus havia se revelado a Israel. Deus havia anunciado as suas leis a Israel. Deus havia estabelecido um plano de salvação para Israel. Porém aqui Deus abre um parênteses na história e Deus envia ele a uma nação estranha, a uma nação pagã, a uma nação idólatra, a uma nação violenta, a um povo perdido. Aqui nós aprendemos que o plano de Deus sempre foi salvar a todos, e não interessa se o povo assírio era um povo terrível. A história diz que era um povo cruel, era um povo sanguinário, eram assassinos, eram mestres em tortura. Mesmo esses, Deus expressou amor por eles. Mesmo esses, Deus quis salvar. Deus não faz acepção de pessoas, nós muitas vezes fazemos. Nós muitas vezes queremos selecionar as pessoas para quem vamos pregar, as pessoas a quem vamos aconselhar, as pessoas a quem vamos convidar, as pessoas a quem vamos trazer. Deus, porém, não faz acepção de pessoas. O homem pode ser o mais terrível que você possa imaginar, ainda por esse Deus derrama graça, ainda por esse foi que Jesus veio para salvar, para restaurar e libertar. O grande problema no ser humano é que nós temos uma tendência natural a nos colocarmos sempre acima dos demais. Nós sempre nos achamos melhores do que os outros, porque talvez os outros tenham pecados escandalosos, escancarados, os quais nós não cometemos. Mas vamos ser honestos, vamos ser realistas. Aquelas pessoas têm os pecados escandalosos delas, aos quais nós não temos. Mas seja sincero, nós temos os nossos pecados de estimações também. Nós temos os nossos pecados ocultos. Nós não somos perfeitos. Nós somos chamados à perfeição, mas não somos perfeitos. Então não se coloque como alguém melhor do que os demais. Nós não somos. Nós somos tão pecadores quanto eles. Então não faça acepção de pessoas. A Bíblia Sagrada diz que enquanto eles estão no navio, uma tempestade se levanta. Mas a Bíblia diz que não é apenas uma tempestade que se levanta. A Bíblia diz que Deus levantou aquela tempestade. Deus produziu aquela tempestade. E aquela tempestade começa a acometer aquele navio. As ondas começam a bater contra aquele navio. O vento começa a soprar. A chuva começa a cair. E aqueles homens começam a entrar em desespero. Aqueles homens estão vendo o seu navio quase que se despedaçar por causa da tempestade. Talvez aquele navio é lançado contra as pedras e o homem se desespera, mas não esqueça, a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou aquela tempestade. Aprenda isso. Há tempestades na nossa vida que são produzidas por Deus. Há tempestades que nos acometem, que é Deus quem produz elas nas nossas vidas. E por que Deus produz essas tempestades na nossa vida? Para chamar a nossa atenção, para nos despertar, para nos voltarmos para Ele, para reconsiderarmos a nossa espiritualidade, para reconsiderarmos o nosso ministério, para reconsiderarmos a nossa vida com Ele. Muitas vezes nós estamos muito apáticos na nossa caminhada com Ele, no nosso relacionamento com Ele, no nosso compromisso com Ele. E o que é que Ele faz? Ele levanta tempestades para que nós possamos, diante das tempestades e diante da nossa impossibilidade, da nossa incapacidade, olharmos para Ele mais uma vez, colocarmos nele a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, e reconhecermos que nós dependemos dEle. Nós carecemos dEle, nós precisamos dEle. Nós não conseguimos ser autossuficientes. Não dá para caminhar só, não dá para prosperar só, não dá para desenvolver-se só. Nós carecemos dEle.
Então não negligencie as tempestades que se levantam contra a sua vida. Talvez seja Deus falando com você. E às vezes quando nós fazemos-nos de surdos para Deus, Deus fala com mais eloquência. Deus fala um pouco mais alto conosco. E a linguagem de Deus muitas vezes é pesada. A linguagem de Deus muitas vezes bate forte. A linguagem de Deus muitas vezes dói. Mas nunca esqueça, se a linguagem de Deus dói, a Bíblia Sagrada diz que Ele corrige e castiga, açoita a todo aquele que ama, açoita a todo aquele que toma por filho. Se Ele está enviando tempestades para a sua vida, é para chamar a sua atenção, para te despertar e para que você entenda, Ele ainda te chama e ainda te considera como um filho. Ele não deixou de ser seu pai. Quando a tempestade começa a cometer aquele navio, a Bíblia Sagrada diz que os marinheiros começam a clamar, cada um a seu Deus. Então você observa que aqui há um povo distinto, há um povo diferente de Jonas e do povo de Jonas. Ali possivelmente haviam pessoas de várias nações, e cada um tinha o seu Deus. E quando a tempestade veio, o que é que eles fazem? Eles vão clamar cada um a seu Deus. E Jonas, o que é que Jonas faz? A Bíblia Sagrada diz que Jonas desce ao convés do navio e vai dormir. Aqui nós percebemos ímpios que são mais espiritualizados do que um profeta. E você vai me perguntar, pastor, como é que um ímpio pode ser mais espiritualizado do que um profeta? Existem muitos ímpios que têm religião, e a sua espiritualidade não necessariamente está baseada na verdade, mas no comprometimento, no compromisso e na confiança que eles têm no seu Deus. Eles não adoravam o Deus verdadeiro, porém, eles eram sinceros na sua fé. Eles levavam a sério a sua fé. Eles confiavam no seu Deus. E eu preciso dizer para você que ainda hoje existem ímpios que são mais espiritualizados do que muitos cristãos, do que muitos crentes, que levam mais a sério aquilo que eles creem do que nós. Sabendo nós que vivemos a verdade, sabemos nós que desfrutamos da verdade, que somos proclamadores da verdade, mas muitas vezes não levamos a sério a verdade que nós pregamos. Não levamos a sério a verdade na qual nós dizemos que pautamos a nossa vida. Até que ponto essa verdade da qual nós falamos é realidade nas nossas vidas? A Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele desceu e foi dormir. Percebe-se aqui a apatia, a indiferença de Jonas. Enquanto aqueles homens estão lá em cima, correndo risco de vida, correndo o risco do navio afundar e deles morrerem, ou até mesmo algum deles cair dentro da água, dentro do mar, e se afogar ou ser devorado por um grande peixe, ou por um animal marinho, Jonas está dormindo. Será que essa apatia e essa indiferença não é realidade na vida de muitos de nós também? Enquanto muitos estão correndo risco de vida, nós estamos dormindo. Enquanto quem está do nosso lado está morrendo, nós estamos dormindo. Nós estamos apáticos, nós estamos indiferentes. A igreja de Cristo tem perdido essa identidade de igreja que proclama o evangelho do arrependimento, que se preocupa com os perdidos. O tema das nossas mensagens tem mudado ao longo dos tempos, e nós queremos muitas vezes salvar as pessoas da pobreza e da miséria. Não importa se vão para o inferno, o importante é que sejam prósperos aqui, hoje e agora. O importante é que conquistem, o importante é que alcancem. Não, a mensagem do evangelho é clara. Jesus começou pregando dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Nós estamos apáticos e indiferentes com a perda de salvação de muitos. Muitos estão se perdendo, muitos estão morrendo, muitos estão sendo destruídos. E nós, o que temos feito?
Que diferença temos feito na vida dessas pessoas? Até que ponto nós temos iluminado a vida dessas pessoas? Até que ponto nós temos sido referenciais para essas pessoas? Até que ponto nós temos cumprido o nosso papel como igreja de Cristo? Acorda, desperta, desperta, porque tem muita gente próximo de você que está morrendo. Tem muita gente próximo de você que está se perdendo. E se você não agir, isso não vai parar. Mas se você agir, até mesmo aqueles que já estão em processo de perdição, de morte, serão restaurados por Deus. Desperta, Jonas. Sai dessa apatia. O texto diz que Jonas dormia profundamente. É interessante o texto dizer que Jonas dormia profundamente. Como é que pode alguém dormir profundamente dentro de um navio que está sendo acometido por uma terrível tempestade? As ondas batem, o navio é jogado de um lado para o outro. Aquele navio não tem estabilidade, ele vai quase a ponto de afundar e volta. Como alguém pode estar dormindo profundamente? Isso nos mostra que existem pessoas que estão tão mal espiritualmente, que o pau está quebrando, que a destruição é iminente, que a destruição é uma realidade, que a destruição está sendo construída, e a pessoa está dormindo, e a pessoa não atenta para essa realidade, e a pessoa não percebe que o mal está prevalecendo, a pessoa não percebe que tudo está sendo destruído. Talvez essa seja a sua realidade. A sua vida, em alguns contextos, em alguns aspectos, está experimentando destruição, e você não está percebendo, e você não está agindo, e você não está atentando para isso. Em nome de Jesus, acorda! Cessa esse processo de destruição. Não deixe que isso avance mais, porque daqui a pouco acabou. E existem processos que, quando culminam, não tem mais volta, não tem mais restauração. Existem coisas que têm que ser paradas no processo. Talvez o pau esteja quebrando, talvez a destruição esteja se consolidando na sua vida, em algumas áreas, e você não está percebendo, e você não está atentando. Em nome de Jesus, desperta, desperta, não deixe-se sucumbir pelas circunstâncias e pela situação. Deus te chama para reagir em nome do Senhor Jesus Cristo. Diante daquela cena, uns oram a um Deus, outros oram a outro Deus, e nada acontece. A tempestade só aumenta. A Bíblia Sagrada diz que o capitão do navio desce, e quando ele desce, ele chega até Jonas, e Jonas está dormindo. E o capitão do navio diz: o que está acontecendo com você? O navio está quase afundando. A tempestade é brutal, e você está dormindo. Clama ao teu Deus. Quem sabe Ele faça alguma coisa, quem sabe Ele vai agir, quem sabe Ele vai nos livrar dessa situação. Os outros estavam clamando ao seu Deus, mas o capitão chega agora a Jonas: clama ao teu Deus, quem sabe Ele nos livra dessa situação. É curioso. O ímpio sabe que tem que clamar a Deus, e o profeta está parado, o profeta está estático, o profeta não está fazendo nada. O ímpio sabe que tem que clamar a Deus, mas o profeta está fazendo a coisa do seu jeito. Ele está fazendo como bem lhe parece, ele está seguindo o seu coração. O ímpio sabe que tem que clamar a Deus, e você? Você tem clamado? Ou você tem feito as coisas do seu jeito? Eu resolvo, eu faço, eu sei, eu consigo, e não tem buscado a orientação de Deus. Enquanto você sabe, você consegue, você faz, você acontece, a tempestade está aumentando. Deus está lá. A Bíblia Sagrada diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Isaías 59:1. Ele está lá, mãos estendidas,
ouvidos abertos. Mas você está dizendo: não, eu consigo, sou eu faço, eu. E enquanto você está dizendo eu, a tempestade está aumentando e você está sucumbindo. Em nome de Jesus, atitude. Não faça as coisas do seu jeito. Quando ele ouve o conselho do ímpio, o profeta precisou ouvir o conselho do ímpio. Ele se levanta e vai ter com os outros. E os outros então lançam sorte. Vamos lançar sorte aqui para saber de onde vem essa tempestade, de onde vem esse mal, porque esse mal nos acometeu. E eles lançam sorte. Eu não sei que tipo de jogo eles se utilizavam naquela época. Eu não sei se eles pegavam uma garrafa e giravam para ver para quem a garrafa ia apontar. Eu não sei o que eles faziam. Mas certo é que quando eles lançaram a sorte caiu sobre Jonas. E quando a sorte caiu sobre Jonas, eles olham para Jonas e dizem: quem é você? De onde você vem? Onde você mora? Quem é o seu povo? Eu percebo aqui que Jonas tinha perdido a sua identidade. Jonas não sabia mais quem ele era. Jonas era um profeta de Deus. Mas a sua rebeldia, a sua desobediência roubou dele a sua identidade. E foi necessário os ímpios indagarem Jonas para que ele se lembrasse quem ele realmente era. Não esqueça quem você é. Não perca a sua identidade. E não esqueça quem você é. Quem você é? Qual é a sua identidade? Quem Deus te chamou para ser? Em nome de Jesus, não esqueça quem você é. E Jonas diz: eu sou judeu, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. O Senhor que fez o mar e que fez a terra. Jonas, nesse momento, lembrou quem de fato ele era. Eu temo ao Senhor. Será que temia? Você diz: eu temo ao Senhor, eu creio no Senhor. Será que de fato você teme a Deus? Será que você crê em Deus? Jonas dizia que temia ao Senhor. No entanto, quando o Senhor mandou ele ir para Nínive, ele fugiu de Deus. Que tipo de temor é esse? Um temor que me leva a desobedecer a Deus? O que fica claro para nós é que muitas vezes nós estamos dizendo que somos aquilo que de fato não somos. Nós dizemos que temos aquilo que de fato não temos. Nós dizemos que fazemos aquilo que de fato não fazemos. Eu temo ao Senhor, e eu sei que o Senhor é aquele que fez o mar e a terra. Geralmente a Bíblia identifica Deus como o Senhor que fez os céus, a terra, e o mar fica por último. Porém Jonas agora diz: eu temo ao Senhor, o Senhor que fez o mar e a terra. O mar é o ambiente onde eles estão. E quando Jonas diz: eu temo ao Senhor que criou o mar, ele está dizendo: eu sei o que está acontecendo, eu sei quem está por trás disso, e quem está por trás disso tem total domínio e total controle de tudo o que está acontecendo. Ele é o Deus que fez o mar, então Ele é o Deus que controla a tempestade. Eu sei qual é o objetivo dessa tempestade. Deus está controlando essa tempestade. Essa chave é primordial na vida do cristão, para entender que Deus está controlando a tempestade, e que essa tempestade tem um objetivo. Quando você compreende que Deus está controlando a tempestade, que essa tempestade tem um objetivo, você sabe o que precisa ser feito para que essa tempestade se acalme. Se você não sabe, isso demonstra que a sua intimidade com Deus está em falha, e fatalmente você irá sucumbir. Muito provavelmente você irá naufragar. Muito provavelmente você irá se afogar na sua vida espiritual. Jonas diz: eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei o porquê que isso está acontecendo, e eu sei que Deus está controlando tudo isso.
Se Deus está controlando tudo isso, se você entende, se você reconhece que Deus está controlando tudo isso, então entenda: a tempestade que se levanta, não se levanta para matar, mas se levanta para restaurar, para despertar, para colocar homens de Deus e mulheres de Deus de pé mais uma vez, para fazer homens e mulheres de Deus lembrarem em si de quem são e quem é de fato o seu Deus. Meu Deus, o Deus que eu temo, foi o Deus que criou o mar e também criou a terra. Aqueles homens entram em desespero. Por que você fez isso conosco? O que é que nós vamos fazer agora para que essa tempestade se acalme? E Jonas diz: é muito fácil. Peguem-me e lancem-me no mar, e a tempestade vai se acalmar. O segredo é me pegar e me lançar no mar, e a tempestade vai se acalmar. A pergunta que se faz é: ele sabe qual é o remédio para a tempestade? É ele ser jogado no mar. A pergunta é: por que ele não pulou? Ele não sabe que é isso que tem que ser feito? Por que ele não pulou? Por que era necessário que aqueles homens o tomassem e o jogassem no mar? Se ele sabe o que tem que ser feito para a tempestade se acalmar, por que ele não fez? Então o que acontece é exatamente isso. Nós sabemos o que precisa ser feito para a tempestade se acalmar. É só se render à vontade dEle. É só se prostrar diante dEle. É só levar em consideração a palavra dEle. É só obedecer a Ele. Você sabe o que precisa ser feito para a tempestade acalmar-se. Sabe o que acontece? O problema é que nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós não queremos fazer o que precisa ser feito. Se você sabe o que precisa ser feito para acalmar a tempestade e você não está disposto a fazer, então arque com as consequências. É simples assim. Eles: não, é simples, me joguem no mar. E aí, a tempestade vai se acalmar. Aí, a ira de Deus estará satisfeita e nada vai acontecer com vocês. O que é que esses homens fazem diante dessa palavra de Jonas? A Bíblia diz: esses homens, entretanto, começaram a navegar, começaram a remar. Aqueles homens, quando ouvem aquilo que Jonas fala, ao invés deles pegarem Jonas e jogarem no mar, não, eles se preocupam com Jonas. Eles não querem jogar Jonas no mar, porque jogar Jonas no mar é sentenciar Jonas à morte. Ele iria morrer. E ao invés disso, eles começam a navegar, eles começam a remar para tentar fugir da tempestade. Então o que se percebe aqui é que aqueles homens se preocuparam com Jonas. Porém Jonas em nenhum momento se preocupou com eles. Eles queriam salvar a vida de Jonas, eles não queriam jogar Jonas no mar. Mas Jonas não se preocupou com a salvação deles. Jonas não se preocupou com a salvação deles, nem se preocupou com a salvação dos ninivitas. Jonas poderia, com a sua atitude, salvar a vida daqueles homens e cumprir a sua missão, ir para Nínive e salvar a vida dos ninivitas também. Mas Jonas não está preocupado com isso. Que tipo de justiça é essa que nós dizemos que temos? Como é que nós podemos dizer que somos justos se nós não nos preocupamos com a salvação daqueles que estão perecendo, com a salvação daqueles que estão morrendo, enquanto muitos estão se preocupando conosco? Nós fazemos vista grossa para a situação de muitos. Nós estamos apáticos, nós estamos indiferentes. Esses homens, não obstante serem ímpios, são mais honrados do que Jonas. Tem mais caráter do que Jonas. Tem mais integridade do que Jonas. E a pergunta é: até que ponto nós nos destoamos de Jonas? Até que ponto nós somos diferentes de Jonas? A Bíblia diz que eles começam a navegar, e o seu intuito é alcançar a terra. Eu não sei até a que altura eles estavam do mar, mas o seu intuito, a sua intenção era navegar até alcançar a terra.
É isso que tem sido uma realidade na vida de muitos. Estão navegando para alcançar a terra. Entenda, se a tempestade te acometeu, em nome de Jesus, não busque refúgio na terra. A terra não te dará refúgio. Descanse nos braços do Senhor. Lembre-se do Senhor. Considere o Senhor. Clame ao Senhor. Invoque ao Senhor em nome de Jesus. Não navegue para a terra. Não busque refrigério e descanso na terra. Pois a terra é uma realidade momentânea e passageira na sua vida. Mas a eternidade é aquilo que Deus tem preparado para você. Deus quer que esses homens joguem Jonas no mar. E assim a sua ira estará satisfeita. Esses homens parece que são mais justos do que Deus. Porque Deus quer o sacrifício de Jonas. E eles querem poupar a vida de Jonas. Uma pessoa que não tenha compreensão do contexto bíblico pode perfeitamente pensar que esses homens foram mais humanos, foram mais amorosos do que o próprio Deus. Pois Deus queria o sacrifício de Jonas, eles queriam poupar Jonas. No entanto, o que não se percebe, aquilo para que não se atenta, é de que Jonas sendo oferecido, Jonas sendo entregue, aqueles homens seriam salvos. Jonas seria salvo. E os ninivitas seriam salvos. Então, não obstante muitas vezes se pensar mal de Deus, se ver Deus como um Deus tirano, cruel, insensível, sem misericórdia, na realidade ele está dizendo que alguns sacrifícios precisam ser feitos para que de fato um bem maior aconteça. Jonas precisava ser sacrificado, porque o sacrifício, entre aspas, de Jonas resultaria na salvação deles e na salvação dos ninivitas. Lembre-se do que diz Hebreus, capítulo de número 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É óbvio que o sangue de Jonas não iria remir os pecados daqueles homens, mas a entrega, a doação de Jonas iria. E aqui há algo muito maior, há algo muito mais excelente, porque quando Jonas, é necessário que Jonas seja oferecido em sacrifício, ele aponta para aquele que um dia ia ser sacrificado, um dia iria derramar o seu sangue, e através do seu sangue todo o pecado seria expurgado, todo o pecado seria remido, todos seriam perdoados mediante ao seu arrependimento. Então compreenda, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não adianta navegar, remar para alcançar a terra. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o sacrifício de Cristo não há salvação. Descanse, repouse, desfrute do sacrifício de Cristo, mas acima de tudo, se aproprie dele. Faça do sacrifício de Cristo uma realidade na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o sacrifício proporciona e produz salvação, entenda, muitas vezes nós vamos precisar nos sacrificar em alguns aspectos, para que nós nos mantenhamos salvos, e para que através das nossas vidas, outros conheçam Cristo, e sejam salvos também. Mas se sem sacrifício não há remissão de pecados, não há perdão e não há salvação, que a sua vida e a minha vida venham convergir para o Senhor. Compreenda, o sacrifício de Jonas, de fato, salvou a vida daqueles homens. E a sequência do texto nos mostra que quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade se aquietou, se acalmou. E a Bíblia diz que aqueles homens deram glória a Deus. O sacrifício de Jonas converteu o coração daqueles homens. Até que ponto você está disposto a sacrificar a sua vida para converter
a salvação, para converter o coração e promover a salvação no coração de muitos. Até que ponto nós estamos dispostos a nos ofertar, a nos entregar, a nos dedicar, a nos oferecer por completo a Deus, para sermos dele instrumento, para sermos nas suas mãos instrumentos de salvação para muitos. Que você possa pensar sobre isso e que você possa traçar um paralelo da sua vida com a vida de Jonas, que recebeu uma missão sublime, uma missão ímpar, uma missão que Deus não deu a outros profetas, Deus deu a Jonas. E talvez Deus tenha dado um ministério que Ele deu a você, somente a você. E do cumprimento desse ministério decorrerá conversões e salvação. Mas para que isso ocorra, é necessário que você se entregue. Para que isso ocorra, é necessário que você sacrifique-se. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas antes da promessa se cumprir, Deus exigiu que Abraão sacrificasse o seu filho. E você pode dizer: pastor, mas Abraão não sacrificou o seu filho. Sacrificou. Sim, ele sacrificou. Pastor, ele não matou o menino. De fato, ele não matou, mas ele sacrificou o menino. Porque Deus não queria que ele sacrificasse literalmente, que ele matasse. Deus queria que no coração de Abraão estabelecesse-se uma realidade de que Deus precisa ser prioridade. E se Abraão não desceu a faca sobre o seu filho para matá-lo, ele sacrificou o seu filho no seu coração. Ele dispôs-se a sacrificar o seu filho. E se Deus não interviesse na situação, ele teria matado. Então sim, ele sacrificou o seu filho. Por isso Deus cumpriu a promessa. Por isso Abraão se tornou pai de uma multidão. Porque ele estava disposto a sacrificar. Esteja disposto a sacrificar-se, e Deus te fará pai de multidões também, em nome de Jesus. Fique de pé para nós orarmos.